Fala galerinha, beleza? Bom, hoje nós vamos falar sobre o IPO da DoorDash, né, que nada mais é do que o concorrente do Uber Eats. Acho que todo mundo sabe, né? Basicamente é um aplicativo, né, que você vai pedir ali a sua comida de algum restaurante, ele vai fazer a conexão, né, entre os restaurantes e o consumidor final, né? E aí, obviamente, o DoorDash vai pegar para cada venda que é efetuada dentro do aplicativo, o DoorDash pega um percentual daquilo. É muito parecido com o iFood do Brasil, né? Então, galera, antes de a gente começar, queria pedir para vocês para deixar o like aqui nesse vídeo, fazer os comentários, fazer as perguntas que vocês gostariam sobre o IPO da DoorDash, alguma coisa que eu não cobri aqui, né? Compartilhar esse conteúdo com os seus amigos que gostam de investimento no exterior. E é isso aí, vamos lá, vamos mandar bala. Basicamente aqui o prospecto do IPO te traz muita informação, né, sobre a DoorDash, tanto da parte qualitativa, né, acionistas, governança, por exemplo, né, quanto da parte, né, quantitativa, né, a parte de balanço patrimonial, né, demonstração de resultado do exercício dos últimos anos, né, de rentabilidade, por aí vai, né, tamanho do mercado, né, e aí você tem aqui uma breve apresentaçãozinha da empresa aqui, vamos passar essa parte, umas fotinhas aqui, né, que resume mais ou menos, né, que são 18 milhões, né, de consumidores que usam o aplicativo, né, ou seja, olha o tamanho da população só dos Estados Unidos, né, fora que a DoorDash pode expandir depois para outros países também. Mas tratando só de Estados Unidos, né, Estados Unidos são, sei lá, mais de 400 milhões de habitantes, né, você tem aí um percentual muito pequeno da população ainda usando, né, o aplicativo. 390 mil merchants, você tem mais de 1 milhão de restaurantes, né, cadastrados, que eles chamam de Dashers, né? E é o primeiro, né, em termos de market share nos Estados Unidos, né? Vocês vão ver o gráfico que eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, vocês vão perceber que a DoorDash está com 50% de market share, né? Obviamente nessa área de aplicativos de alimentação, e o Uber Eats é 26%, ou seja, né, ela já conseguiu aí estar vendendo o dobro do que vende o Uber Eats, tá? Aí aqui fala mais ou menos a visão, né, a visão da DoorDash, né, o que seria a visão da DoorDash. Aí tem a parte de merchan, né, tem a parte de programa de membros, né, que é o Membership Program. E aí ele fala how we operate, ou seja, como nós operamos o negócio, né? Aí vem falando muito da parte de valores, essa coisa da empresa, né? Be customers obsessed, então seja, né, obcecado, né, pelo atendimento ao consumidor, seja 1% melhor a cada dia, opere no mais nível, no mais baixo nível de detalhes, né? Ou seja muito detalhista, pense grande, comece pequeno, né? E aí, we are owners, ou seja, aquela ideia de, tipo assim, né, os funcionários, dá para os funcionários aquela ideia de dono, né? E aí que vem o sumário, né, do prospecto aqui, que aí fica mais fácil você ir para a página certa que você está interessado, né? Se você não tiver interesse em ler absolutamente tudo, na missão da empresa e tal. Aí aqui tem, ó, aqui tem a parte do que eu falei para vocês, né? Mostrando que olha só como é que a DoorDash vem avançando de forma impressionante nos últimos 2 anos. Então, em janeiro de 2018, né, você tinha aí a DoorDash representando 17% de market share, né, enquanto você tinha aqui o Uber Eats com 27%. Você vê que o Uber Eats praticamente não mudou quase nada, né, era 27%, caiu até 1%, foi para 26% em outubro de 2020, e a DoorDash, ela simplesmente ampliou absurdamente aqui, né, a sua participação. E aí você tem ainda se eu não me engano, eu não sei se acho que esse 7% é orders, né? Tinha um player grande aqui que foi perder no mercado aqui, caiu de 39 para 16.
Eu acho que pelo que eu tô vendo, que eu acho que esse Grubhub aqui, eu nunca ouvi falar, tá? Nunca ouvi falar, então, mas ele tinha, em 2018, era o maior player, né? E perdeu bastante espaço, encolhendo para 16%, né? Então, assim, a gente vê que é um negócio que tem muito crescimento, mas ele precisa ser muito agressivo, né, para investimentos, né, e disputar ali na questão das taxas, né, que são cobradas dos restaurantes. E, e aí, no final das contas, por causa dessa competição, acaba que a maioria dessas empresas aqui são consideradas, né, queimadoras de caixa, né? Apesar do mercado ser gigantesco, estarem crescendo aí, mesmo a DoorDash, né, já tendo 50% da fatia do mercado, né, esse mercado cresce muito, ela tem, se você for pegar aí, né, o quanto que movimenta o setor de alimentação, né, dos Estados Unidos, então, tipo, é irrisório, né, a movimentação de dinheiro referente a esse segmento, o que passa pelo aplicativo, é irrisório. Então, tipo, mesmo tendo 50%, dá para crescer, né, absurdamente aí a taxas muito grandes, né, nos próximos anos. É a mesma coisa da XP, né, galera? Que a gente fala da XP no Brasil. Eu ainda não consegui entender por que, que a DoorDash, né, uma coisa que a gente tem que ainda, que eu tenho que estudar um pouco mais, né, por que, que a DoorDash conseguiu avançar muito mais com os concorrentes e se ela tem a capacidade, né, de gerar uma certa vantagem competitiva perante os outros, de forma que isso seja duradouro, né? Vantagem competitiva, acredito que ela até tem, né? Porque senão, se ela não tivesse alguma vantagem competitiva de alguma forma, ela jamais conseguiria em 2 anos sair de 17% de market share para 50%. Isso aqui, essa transformação já diz muita coisa a respeito da empresa e sua competência perante os concorrentes. A questão é saber se essa vantagem ela vai ser duradoura ou não. Essa é a grande questão, né? Que é a parte mais difícil. Aí ele vem falando aqui, né, que eles são líderes na categoria e tal, representando, e aí aqui ele fala, representa apenas menos de 6%, né, da população dos Estados Unidos. Eu mostrei lá para vocês o número de usuários que tinha, né, no aplicativo, 6% ainda não é nada, né, perto do tanto de pessoas que ainda pode se cadastrar no aplicativo e usar, né? O tanto de ordens que teve, né, de pedidos que teve no aplicativo foi 8 bilhões de dólares, né, em 2019. E aí, obviamente, é como se fosse aquele tal do GMV que a gente fala no e-commerce, né? Que eu sei quanto que movimentou o e-commerce, quantos bilhões de dólares movimentou. Entretanto, só uma pequena parte daquilo vai para a receita, né? Então, obviamente que a receita da empresa não é 8 bilhões, vocês vão ver mais para baixo aí que eu acho que ela vai fechar o ano, né, deve fechar o ano com algo em torno de 2 bilhões em alguma coisa, tá? Daqui a gente consegue já perceber o quanto que a empresa qual mais ou menos a taxa, né, que ela ganha. Por exemplo, se ela fechar o ano com 2.500 de receita, né, e sendo que ela movimentou 8 bilhões dentro do aplicativo, tá dando mais ou menos 30%. Eu não sei, eu acredito que não seja isso tudo, né? Deve ser menos que 30%. Se eu não me engano, esses aplicativos costumam cobrar 15%, né, do tamanho do pedido, né? Então, esse cálculo aqui eu não sei se está muito certo, né? Então, vamos deixar isso para lá, vamos tocar. Aí ele vem falando aqui do Covid, né, galera? Que o Covid ajudou bastante a ampliar a receita da empresa. A empresa deu lucro, né, pela primeira vez agora no último trimestre, agora no terceiro trimestre de 2020, sendo que ela só vinha então operando com lucro operacional negativo. Então ela não só conseguiu reverter de lucro operacional negativo para positivo, como também deu lucro. Mas a própria parte de risco da empresa, né, risk factors, né, fator de risco, ele fala lá que muito provavelmente a empresa não é certo que ela vai conseguir continuar tendo essa lucratividade, que ela vai continuar tendo lucro, né? Porque como eu falei com vocês, né? Apesar de ter muito crescimento, tá muito sangrento ainda, né? Os competidores ali colocando
um brigando com o outro, né, para poder ver quem oferece as melhores condições para conseguir mais restaurantes cadastrados e que mais clientes utilizem, né? Porque quanto mais código de desconto você dá primeiro, né? Faça o seu primeiro pedido e ganhe tanto de desconto, né? Vocês devem ver muito isso no iFood aí no Brasil, por exemplo, ou no Uber Eats, mas o fato é que isso, apesar de... Isso aumenta o CAC, né? O custo de aquisição de clientes. Então, mas elas precisam ser agressivas. Se elas não forem agressivas, acaba que outro desses aí, o Uber Eats ou outro, vai acabar tomando o mercado. Então, se elas não forem agressivas em termos de tipo assim, toma tudo que você quiser, consumidor, toma tudo que você quiser, restaurante, né? E vamos lá, né? E vamos jogar o jogo. Então, basicamente, a curto prazo é assim que a gente enxerga, né? Então, quanto mais depois, né? Se a DoorDash continuar essa dominância, né, e ganhando escala cada vez mais, ela vai ter mais poderio, né? Perante a poder de barganha, digamos assim, perante, né, os restaurantes, pela importância do número de pessoas que... Imagina você negociando, por exemplo, com um restaurante, né? Um restaurante, não, mas o Uber Eats está me oferecendo melhores condições. Beleza, o Uber Eats está oferecendo melhores condições, mas o nosso aplicativo, ele está gerando o dobro de pedidos do que o Uber Eats. Isso é um poder de negociação gigantesco que você tem a seu favor. Então, quanto mais a DoorDash tomar o mercado, passar de 50, se ela passar de 50 para 60, por exemplo, mais dominância ela tiver, mais poder ela tem de negociação, né? Porque no final das contas, redes de restaurantes acabam ficando reféns, né, pelo tamanho da movimentação de dinheiro que tem dentro do aplicativo, né? Aí ele vem falando da parte aqui, por exemplo, de Merchan, né? Como é que funciona a plataforma DoorDash. Ele fala aqui que tem mais de 390 mil merchants rodando e crescendo os negócios, né, usando a tecnologia da plataforma. Aí ele fala aqui, né, que incluímos cada loja no nosso merchan, nosso count, merchant count, né? Conta merchants. Desde a fundação, né, do DoorDash, os merchants têm gerado mais de 19 bilhões, né, em vendas no marketplace em 2019. Sozinhos, né, eles têm experimentado, né, 59%, né, de crescimento nas vendas na same store, né, que é a loja, mesmas lojas, né? Igual quando a gente vai avaliar empresas de varejo lá no Brasil, a gente fala, mesmas lojas, né, cresceu tantos por cento da receita. Então, só para você ter ideia, né, do quanto um restaurante, né, colocando à disposição os produtos dela dentro do aplicativo, ela consegue impulsionar as vendas, né? Olha o poderio que a DoorDash tem. Tipo assim, ó, você pode continuar, eu posso chegar para um restaurante e falar, ó, você pode continuar aí vendendo o que você vende hoje, né? Mas se você cadastrar, né, o seu restaurante dentro da DoorDash, né, as suas vendas podem explodir, né, e vender até 60% mais. Né? Então, é mais ou menos isso que está traduzido aqui, entendeu? Aí olha só, olha como é que está a questão do crescimento, né, da indústria, tá vendo? Só crescimento gigantesco aqui. Eles fizeram um estudo dividido, né, que em áreas metropolitanas, alguma coisa assim. Tá vendo? Você tem o Tier 1, Tier 2, Tier 3, 4 e outros, né? Aí esse Tier 1 aqui, que é a região que representa 36% das vendas de comida, ou seja, é a área mais importante, aí compreende o que? Está aqui embaixo, Nova York, Los Angeles, Chicago, Filadélfia, Washington, né? São Francisco e Boston, tá?
Então eles dividiram em seções, né, em áreas, eu acho que áreas metropolitanas, é isso mesmo. Ó. Aí que está escrito aqui o Tier 2, né, que é os próximos 43, as próximas 43 áreas metropolitanas por população. Então você pode ver que todas as áreas têm um crescimento explosivo, né? E essa área 4 aqui, com a população que é maior do que 100 mil habitantes, né? Tipo, então, populações que não são tão um pouco mais interioranas, digamos assim, você pode ver que tem um crescimento mais explosivo, né? Ele até tem em algum lugar aqui do prospecto eles falam isso, né? Aí vem falando da parte do Covid e tal, né? Como é que o Covid impactou o negócio, impactou positivamente, como eu já falei com vocês, né? Em vez de ser negativamente. Aí vai aparecer aqui a parte das finanças da empresa agora. Aí olha só como é que está o crescimento da empresa, ó. Em 2018, ela faturou 290. Olha como é que o crescimento é explosivo ano a ano. É mais de 200% de crescimento, né? Você tem aqui 291 de revenue, né? 291 milhões de receita. E aí em 2019 passa para 800 e pouco, né? Depois você tem aqui, comparando, isso aqui é o ano inteiro de 2019, tá, pessoal? 885. Aí quando você pega só os 9 meses, por que ele quer fazer uma comparação, né? Já que 2020 só passou os nove primeiros meses, ainda não tem um resultado do último trimestre, certo? A gente ainda vai estar vivendo isso ainda. Então ele quis colocar aqui quanto que vendeu nos 9 primeiros meses de 2019 e comparar com quanto vendeu nos 9 primeiros meses de 2020. E aí você mais uma vez vê aqui, ó, que pô, quase quadriplicou a receita aqui, né? Passou de 587, né, para 1 bi 900, né? Ou seja, ela provavelmente ela vai fechar o ano aí, né, de 2020 com um faturamento algo em torno de 2 bi 500, tá? O valuation, pessoal, da DoorDash tá para sair em torno de 32 bilhões de dólares, alguma coisa assim, né? E aí eu mostrei para vocês até fiz um post hoje falando sobre o IPO do Airbnb, né, que vai sair algo em torno de 42 bilhões de dólares, né? Então, o que eu vejo, né? Qual a situação que eu enxergo aqui? Se você for olhar os números do Airbnb, é muito mais preocupante, né? Eu fiquei tentando comparar, óbvio que são empresas de tecnologia, mas são negócios completamente diferentes, eu sei disso, mas eu fiquei tentando comparar em termos de, tipo assim, potencial de crescimento, né? Quanto que está o valuation, e aí eu vi muito mais sentido na DoorDash do que no Airbnb. Eu vou explicar para vocês por quê. O Airbnb, ele está aí com mais ou menos com uma receita. Esse ano a receita caiu por causa do Covid, né? Tá mais ou menos 4 bi 500 de receita. Se a DoorDash continuar crescendo nesse patamar, provavelmente no ano que vem ela já alcança o mesmo faturamento do Airbnb. Então, assim, a DoorDash está vindo num crescimento absurdo, ano após ano. Você pode ver que o crescimento já era muito alto, mesmo antes do Covid, né? Ela já é o terceiro ano seguido que ela vem crescendo acima de 200% ao ano, né? E aí, obviamente, que ela não vai conseguir manter esse patamar de crescimento absurdo por muito tempo, mas mesmo assim, que caia para 100 ainda assim é muita coisa, né? E aí, no caso do Airbnb, a gente tem uma empresa que, financeiramente falando, é mais problemática do que a DoorDash. Fora que ela ainda tem que, como eu mostrei para você os números dela, tem praticamente virado do avesso, né? Para se tornar, né, uma empresa que consiga dar lucro operacional. E aqui não, aqui a gente já olha, né, para a parte de lucro operacional da DoorDash, onde que está aqui a parte que é deixa eu ver aqui onde que está, aqui ó, Loss from Operations, né? Tá 131 aqui, ó, 131 milhões, ou seja, olha como é que o tamanho do prejuízo operacional ele vem diminuindo, né, em relação à receita, tá? Então, olha só, em 2018, né, se você for olhar 210 dividido por 291, 72%, uma representatividade de 270, de 72%, né, do lucro operacional negativo em relação à receita. Aí em 2019, né, isso aí já vai cair para 616 para 885, já cai para 70, então já cai para 69, 70, já cai um pouquinho, né?
E aí veio, é, e aí veio agora 2020, né? 2020, se você pegar aí 131 dividido por 1.916, você vai ter 6%, né? Ou seja, o lucro operacional negativo representa 6% da receita. O que isso quer dizer aqui? O que está mostrando para a gente? Que é mais provável que a empresa, continuando ganhando escala em termos de receita, né, e tudo mais, ela consiga, em algum momento, reverter esse prejuízo para lucro, esse prejuízo operacional para lucro operacional, que foi o que aconteceu no último trimestre agora. É porque nos números aqui não está mostrando exatamente separado, né, o último trimestre, ele está mostrando só a soma dos 9 primeiros meses de 2020, tá? Então aqui a gente não consegue enxergar essa mudança, a gente só consegue enxergar que nos 9 meses ainda está negativo, né? Somando os 9 meses. Mas ele já deu, sim, lucro operacional positivo e também lucro líquido positivo de 26 milhões nesse último trimestre, tá? Aqui já mostrando o EBITDA positivo, tá vendo? O EBITDA aqui, ó. Adjusted EBITDA tá mostrando aqui positivo 95 milhões, ó, em 2020, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo achar o. Vamos voltar lá para o sumário, que fica melhor para a gente ver, a gente poder na parte que a gente quer. Ó, tem a parte de, por exemplo, a parte de dividendos eu não vou nem olhar, porque, né, porque a gente sabe que ela não vai distribuir dividendos tão cedo, né? A gente pode pegar, por exemplo, fatores de risco, né, que é importante. Vamos lá para fatores de risco. Aí ele vem falando aqui, né, que isso aqui é padrão, né, pessoal? Porque é óbvio que a DoorDash é quase obrigada a colocar isso aqui no fator de risco, porque ela tem que atender às regulamentações do SEC, né, que ela tem que colocar a parte de fatores de risco. Então, assim, ela vem falando, ó, nós não garantimos que nós conseguiríamos dar lucro pelos próximos trimestres, nós não garantimos, né, que nós conseguimos fazer a previsão de receita, né, o plano de negócio, despesas operacionais de forma com, com boa acurácia, digamos assim, né? Não garantimos que nós vamos aumentar o número de merchants, consumidores, dashers e tudo mais, e por aí vai, né? Ou seja, não tem nada demais isso aqui, ele só vai falando que não garante absolutamente nada, né? Essa é a verdade. Aí ele vem falando aqui, tá vendo? We have a history of net losses, ou seja, nós temos uma história de prejuízos financeiros, né? E antecipamos, né, também o crescimento na despesa futura, obviamente investimentos para poder crescer, e podemos não estar aptos a manter o crescimento da lucratividade no futuro. Né? É isso que ele fala aqui basicamente aqui. Então, fala também que, tipo, como se ó, o crescimento passado, né, não garante crescimento futuro, é basicamente o que ele está falando nessa parte aqui também. Inclusive, ele vem falando, né, que o Covid-19, essa parte ele vem falando que o Covid-19 ajudou eles a aumentar, a acelerar essa taxa de crescimento. Aqui está falando que eles enfrentam intensa competição, né, que eu, como já falei para vocês, que aí prejudica também os negócios, a condição financeira e tudo mais, né? Porque é aquilo que eu falei, né, cara? Você tem que basicamente, tipo, estender o tapete, né, para o consumidor para poder acelerar esse processo. É como se toda startup, o objetivo de toda startup é como se eles quisessem ser monopólios, entendeu? Então, por isso que você vê, cara, como que pode startups valer tanto assim, sendo que queima tanto caixa, né? Mas eles precisam fazer isso, porque se eles não fizerem, outros vão fazer.
E aí outros fazendo vão tomar mercado mais rápido, vão crescer, né, e crescer em cima, vão acabar tomando uma escala maior e aí fica depois difícil competir. Quanto maior a escala que DoorDash conseguir em relação aos concorrentes, maior vai ser o poder dela, né, perante os concorrentes e mais difícil vai ficar competir com ela, entendeu? Esse basicamente vai ser um dos maiores vantagens competitivas, né? Aí ele fala aqui, ó, podemos ter falhas, interrupções no site, no aplicativo, blá blá blá, né? Eu não vou ler muito essa parte aqui não, porque vai ficar bem longo o vídeo, né? Mas eu só queria mostrar algumas coisas para vocês, né, que você pode depois dar uma explorada lá na parte de riscos. Vamos ver a parte do business, né? Vamos ver a parte do business aqui. Essa parte do business acho que a gente já viu, né? O tamanho do mercado e tal, como é que é. Isso aqui a gente já viu já, a parte do business. Principais acionistas, né? Principais stockholders, acionistas da empresa. Bom ver se tem alguma figurinha que tenha. Ah, você tem aqui algumas pessoas físicas aqui, executivos, né? São 13 pessoas no total. Você tem classes, você tem duas diferentes classes de ativos, né? Classe A e classe B. E aí tem esse Tony aqui, tá com praticamente, né, toda a totalidade aqui dessa classe B aqui. Se eu não me engano, acho que eu li alguma coisa que essa classe B, que é o que dá poder de voto, né? Que dá maior poder de voto, se eu não me engano. E aí tem algumas pessoas físicas aqui que tem um certo percentual, mas o grossão mesmo, né, tá, né, na mão desse cara aqui, o Tony, né? E aí você tem algumas entidades aqui financeiras, né, que é o Greenville Investment, tem o famoso Sequoia Capital, né, que a galera conhece também, que tem uma participação boa. Aí, olha só, vamos subir lá, vamos ver aqui. Então, assim, tem bastante característica, parece ter bastante característica de dono essa empresa, né? Assim, você vê que tem um cara lá que é o principal acionista, tem pessoa física, você vê que tem vários executivos, né, da empresa detêm bastante ações também, né? Vamos ver se a gente consegue achar a parte. Tem a parte aqui do balanço patrimonial da empresa que mostra, né, que a empresa ela tem. Olha o crescimento, pessoal, do número de ordens, tá? Olha o crescimento, coisa de maluco, ó. Primeiro trimestre de 2019, 50, 61, 70, 82, 103, 204. Olha o salto que deu gigantesco aqui, né, no segundo, cada pandemia. Olha como é que a pandemia ajudou. Ó. Nitidamente a gente consegue perceber que a pandemia ajudou o crescimento. Ó. Passou para outro patamar gigantesco aqui, dobrou, né, o número de pedidos no aplicativo. Olha que esse aqui é interessante. Olha como é que mostra a evolução do EBITDA, tá vendo? E da margem EBITDA. Olha só, aqui o terceiro trimestre, ó, que a gente estava falando, tá vendo? Terceiro trimestre, ó, o segundo trimestre de 2020 foi positivo, eu tinha falado errado, eu tinha falado que o terceiro trimestre tinha sido lucro, mas na verdade é o contrário. O segundo trimestre que deu lucro de 23 milhões e o terceiro trimestre deu prejuízo de 43 milhões. Mas você vê que já é menor, né, do que os trimestres anteriores, ó.
né, a questão do prejuízo. E aí você tem aqui a margem já ficou positiva, a margem EBITDA, né? Então o EBITDA ficou positivo a partir do segundo trimestre de 2020 e continuou positivo e até aumentou um pouquinho, né? De 79 para 86. Estou tentando ver se eu acho aqui a parte do. Use of the proceeds é interessante essa parte também que ele fala para que vai usar. Eu não vou nem mostrar para vocês que eu já li, né? Para que ele vai usar o dinheiro captado, né? Vai usar o dinheiro captado para poder fazer expansão, basicamente é isso, fazer expansão da empresa, né? Que é relativamente óbvio até isso, né? Aqui, ó, Consolidated Financial Statements aqui, vamos ver aqui. Aqui ele mostra ó, aqui está os ativos e passivos da empresa, e aí ele mostra que aqui mostra a evolução do quanto que tem, ó. Vamos ver como é que está a questão da dívida da empresa, né? Current liabilities, ou seja, é a parte onde tem a dívida de curto prazo, né? Então não interessa muito em termos de para ver mesmo o endividamento mesmo da empresa, você tem que ir na parte de endividamento de longo prazo, né? Você tem praticamente você vê que não tem, você vê que você tem o total current liabilities, depois você tem a só dívida aqui de lease operacional, né? Mais nada. Você tem que em convertible notes aqui também, que é uma dívida também que costuma, né, ser de mais de curto prazo. E aí você tem 355 milhões, né? Então eu acho que até escrito acho, no prospecto em algum lugar que eles fizeram essa captação de dinheiro, né, com emissão de dívida no valor de 355 milhões. Mas é de boa, né? Tanto é que você vê que isso aqui praticamente não representa nada. Então a empresa vai entrar na bolsa, né? Vai estrear na bolsa com bastante caixa, muito pouca dívida. Antes do IPO, olha só, já tem uma situação confortável. Ó. Ela tem um caixa equivalente de caixa de 1 bilhão. E ainda tem também o marketable securities, né, que também são como se fossem títulos, né, que ela tem que de alta liquidez, né, títulos de alta liquidez também para poder gerar um negócio a curto prazo ali. Então, se você pegar esse 515, né, mais um bilhão aqui, né, ela tem aqui mais de 1,5 bilhão, né, em caixa. Então, a dívida líquida dela é negativa, né? Se você pega isso aqui e diminui da dívida, a dívida líquida é negativa, mais de 1 bilhão em caixa aí sobrando, fora o que vai entrar de caixa, né, quando ela fizer o IPO, tá? É isso, galera. Basicamente, essa é o que eu queria, as coisas que eu queria destacar da empresa, né, para vocês. Tem mais um monte de coisa aqui, quem quiser ver management, né, questão da gestão da empresa, compensação de executivos, que pode ser interessante também, né, se os executivos estão sendo compensados mesmo pelo desempenho, né, pelo desempenho. A gente vê direto aí essas coisas de governança, a empresa tem governança fraca, acaba compensando executivos de maneira errada, né, como aconteceu com a IB, por exemplo, né? Então é uma parte muito interessante para vocês verem, porque, querendo ou não, é a questão de risco também.
e a parte legal, enfim, tem uma porrada de coisa ainda que dá para vocês olharem, né? Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui na parte de compensação aqui, ó. Aqui o Tony, né, que é o cara que tem mais ações, né, poder de voto na empresa, né? Ele recebeu um salário de US$ 300 mil em 2019, né? Aí você teve também outras compensações, né? 261 milhões, 261 milhões, não, 261. Esse salário aqui é o quê, cara? Esse salário aqui não tá não, 300 mil, 300 mil dólares. Tá tudo, não tá em milhões, pelo que eu tô vendo aqui, acho que não tá em milhões isso aqui, tá em valor monetário total mesmo, né? É, Stock Awards, olha só, Stock Awards é coisa pra caramba, né? Então os caras têm muita remuneração. Olha o tanto o cara tem a remuneração fixa aqui, esse cara, por exemplo, né? Que é o COO, né? O Chief Operating Officer. 350 mil de salário ele tem, mais do que o CEO, né? Que é o cara que tem mais ações da empresa. E aí ele tem um bônus de 75 mil dólares. E olha o tanto que ele teve de Stock Awards, né, que é premiação, que nada mais é do que as opções de compra, né, que os executivos ganham, entendeu? Agora, tá em valor monetário aqui, né, ou seja, 5 milhões, né, 5 milhões e meio, né, é muito mais variável do que fixo, né, isso aí é muito comum nas empresas hoje em dia. E aí você tem outros executivos aqui também, né, que recebe um alto salário. Não teve bônus para o CEO, né, não teve bônus aqui, você pode ver, nem compensação em termos de opções de compra de ações. E aí você vê que também, aqui a parte de opções de compra, né, que não foram exercidas, tá vendo? Exercise options, performance. Aí aqui me explicando como é que o CEO, né, como é que é a questão da performance, né, do CEO, quais são os critérios para ele ganhar esse bônus de performance, vem descrevendo tudo aqui. Muito legal essa parte também para vocês entenderem como que funciona uma empresa por dentro, né? Beleza, galera? Então é isso, basicamente aí que eu queria mostrar para vocês sobre o IPO da DoorDash. Estou pensando seriamente em entrar, né? Entrar como eu não sou muito, digamos, sou um pouco cauteloso, né? Assim como a maioria é cauteloso em IPO. Quando eu gosto de uma empresa, né? Acho que a empresa tem um potencial interessante e quero entrar nela para não perder, porque tipo, a gente sabe, sempre tem aquela possibilidade, né, de você ter o IPO da empresa e de fato a empresa nunca te dá a oportunidade de você comprar ao preço do IPO, porque a empresa às vezes vai tão bem, né? E às vezes, principalmente se você pegar pela frente um mercado altista que não para de valorizar as ações, né? Aí daqui a pouco a ação vai estar 100%, 150% mais cara, sei lá, do que o IPO, e aí você vai ficar simplesmente a ver navios, né? Porque você não entrou por preciosismo no IPO, muito menos você vai entrar depois que ela valorizar 50%, 100%, 100%, ou seja lá o que for. Né? Então, quando eu gosto da empresa, eu não, apesar de ser cauteloso com a IPO, eu prefiro entrar, nem que seja com pouco dinheiro, né? E aí, se o mercado me der uma oportunidade melhor ainda, excelente depois, né? Da empresa continuar com um fundamento bom e o mercado simplesmente despencar, né? Aí eu vou e encho a mão e compro mais ações, né? Então, eu tenho usado essa estratégia aí, geralmente em IPOs. E é isso. Acho uma empresa interessante aí. Fica a critério de vocês aí avaliarem, ver se vale a pena investir ou não, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.